Sejam bem-vindos ao canal Vem Senhor Jesus, eu sou Ezequiel Gomes e hoje a gente continua a nossa série falando do contexto da carta aos Gálatas, especialmente a partir do trabalho Paulo Biografia Crítica, escrito pelo erudito católico Jerome Murphy O'Connor, tá bom? Esse será o penúltimo vídeo desta série, tratando aqui do material do Murphy O'Connor, mas eu estou vislumbrando que a gente vai gastar ainda um bom tempinho com a carta aos Gálatas e a gente está simplesmente terminando então uma introdução para de fato contextualizar melhor, né, as pessoas na hora de então abordar o texto bíblico diretamente. No vídeo passado a gente falou um pouco de cristologia, nesse vídeo a gente vai falar da relação entre a lei e a fé, essa encruzilhada entre uma coisa e outra, e no vídeo que vem, no último vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a liberdade, né, que é um conceito importante em Gálatas. Ou seja, nesses três últimos vídeos da série, a gente vai flertar um pouco mais com a teologia da carta do que nos aspectos mais pesados historicamente, né, colocados ali no começo da série. Mas a gente aqui ainda não está fazendo teologia de Gálatas, tá? A gente está simplesmente pensando um pouco na história, no contexto, e naturalmente tudo isso está intrinsecamente ligado a alguns temas extremamente importantes, né? Da parte da teologia da carta aos Gálatas, mas o foco ainda não é esclarecer a teologia, tá? Vai chegar esse momento na série, a gente vai inclusive pensar em múltiplas perspectivas, né? De múltiplos grupos religiosos que utilizam-se da carta aos Gálatas e como que cada um deles interpreta. Acho que vai ser uma viagem bem interessante, beleza? Então, dados aí os disclaimers do começo, vamos lá para ver o que o Murphy O'Connor tem para nós nessa seção do livro dele, que vai da página 214 até a página 216. E aí ele escreve o seguinte: como vimos, o argumento dos judaizantes intrusos era, em essência, uma revisão da história da salvação que começou com Abraão e seguiu via sua aliança e circuncisão para a centralidade da lei. A história não era só familiar a Paulo, era a narrativa fundamental do seu povo. Entretanto, sua aceitação de Cristo permitiu-lhe vê-la de uma perspectiva nova e diferente. Agora ele sabia que a história verdadeira era da vida de Cristo. Tudo o que aconteceu antes foi apenas um prefácio. Dada a integridade do caráter de Paulo, temos certeza que, em sua pregação, ele ignorava as etapas preparatórias a fim de se concentrar no essencial, a revelação trazida por Cristo. É muito improvável, portanto, que tivesse formulado uma versão alternativa da história da salvação, que agora apresentava para se opor aos intrusos. Basicamente o que o Murphy O'Connor está dizendo aqui é que é o seguinte: os judaizantes que de alguma forma agora vão até a Galácia para corrigir o evangelho pregado por Paulo, eles desenvolveram um argumento centrado na lei, utilizando-se para isso a história de Abraão e colocando Abraão como talvez a maior autoridade, vamos pensar assim, humana na face da terra, como o primeiro adorador de Deus com quem Deus fez uma aliança, e mais cedo ou mais tarde essa aliança vai desembocar na circuncisão e na lei, tá? Então é do povo de Abraão, da descendência de Abraão, Isaac e Jacó, que vai nascer o povo de Israel, e aí toda a lei vai ser contextualizada dentro dessa história, tá bom? Então, basicamente, o que existe aqui são judaizantes com uma teologia centrada na lei. Aí o Murphy O'Connor diz o seguinte: da parte de Paulo, nada disso era novidade, esses tipos de argumentos que pudessem ser evocados para pregar uma centralidade da lei na relação entre Deus e o homem. Mas Paulo, na sua conversão a Cristo, ele vê que de alguma forma o equilíbrio das questões
fica abalada e fica transformada pela vinda de Cristo, pela sua morte, pela sua ressurreição. E agora, não é assim simplesmente que Abraão é o mais importante, agora o mais importante é Cristo. Abraão não deixa de ser importante, Abraão faz parte da história bíblica, da história do povo de Deus, mas agora o eixo da centralidade na relação entre Deus e o homem, na visão de Paulo, não é a lei, é a fé. E basicamente a carta aos Gálatas, ela então se situa dentro dessa discussão entre a lei e a fé, tá bom? Se a fé nega a lei ou se a lei nega a fé, é uma discussão que a gente vai precisar fazer de uma forma um pouco mais extensa. Seja como for, não é possível que a religião se centre na lei e na fé ao mesmo tempo, ou na lei e em Cristo ao mesmo tempo. Ou é uma coisa ou outra. E Paulo entende que o centro da relação agora entre homem e Deus é Cristo e não a lei, beleza? O Murphy O'Connor também diz uma coisa bem importante nesse contexto. Quando Paulo vai pregar aos Gálatas, independentemente dos judaizantes, ele não educa inicialmente os Gálatas na lei para contextualizar a vinda de Cristo. Ele prega Cristo. Por isso, inclusive, os Gálatas estavam abertos a ouvir a pregação sobre a lei, porque essa pregação, nesse segundo momento, é uma pregação meio que de uma novidade para eles, né? Que estava, entre aspas, abrindo os olhos deles para umas perspectivas que eles não tinham aprendido, não tinham entendido. E mesmo que Paulo pudesse ter citado algumas questões relativas à história do povo de Deus, de Abraão, da lei, do não sei mais do que, talvez essas referências possam ter sido, né, passado batido, e Paulo não as desenvolveu com muita profundidade, porque ele estava preocupado em pregar o essencial, não o secundário. E agora o essencial é Cristo e não a história do povo de Israel e a lei e etc. Então, basicamente, aqui se configura o pano de fundo contextual da discussão entre a lei e a fé no contexto da carta aos Gálatas. Aí o Murphy O'Connor continua dizendo o seguinte: o discernimento fundamental que permitiu a Paulo desenredar o argumento aparentemente inconsútil dos adversários originou-se da observação de que os Gálatas haviam recebido a graça do Espírito e experimentado o poder de Deus porque aceitaram a pregação de Paulo, o que demonstrava a irrelevância da lei, de cujas existências os Gálatas só ouviriam falar muito depois de se converterem. Também dirigiu a atenção de Paulo para o fato de que, precisamente da mesma maneira, Abraão ter respondido à palavra de Deus e ter sido abençoado por ela. Esse ato de fé foi a base de tudo o que seguiu, a primeira aliança. E depois o requisito adicional da circuncisão. Portanto, a fé é fundamental e tudo mais é secundário. Então, ok. Agora nós temos a configuração da situação em que Paulo sai da Galácia, os judaizantes entram e começam a pregar o seu evangelho judaizante. E agora essas notícias chegam até Paulo e Paulo começa a pensar. E Paulo diz, como é que eu vou contra-argumentar contra a história do povo, a história de Abraão e a lei? Mais cedo ou mais tarde isso pode se tornar muito complicado, inclusive pode colocar Paulo em contraposição a Abraão, ou a história do povo, ou a lei. E Paulo não tinha esse objetivo. O objetivo de Paulo era pregar Cristo, mas não pregar a anti-lei ou contra a lei, né? Se a centralidade de Cristo iria retirar do horizonte a centralidade da lei, e quais as implicações disso, tudo bem. Para Paulo, tudo bem, pelo menos, né? Para os judaizantes, não. Mas a pregação de Paulo era uma pregação sobre Cristo, e não contra a lei. E aí o seguinte, o Paulo começa a pensar e ele basicamente ele vai confrontar argumentos muito difíceis de rebater, apelando para uma situação importante.
Quando Paulo vai até os Gálatas e prega o Evangelho e etc., acontecem muitas coisas. Aqueles que eram pagãos agora se tornam cristãos. Aqueles que serviam ídolos e não conheciam a Deus agora conhecem a Deus e servem a Deus. Aqueles que estavam alheios a Cristo agora estão em Cristo. E isso lhes possibilita experimentar renovações mentais, espirituais, familiares, talvez milagres, provavelmente. E quando Paulo evoca essa experiência ampla, ainda que ela não fosse exaustiva, absoluta, gigantesca, ela era uma experiência real da parte daqueles Gálatas com Paulo, com Cristo. Quando Paulo evoca tudo isso, ele simplesmente diz para eles assim, mais cedo ou mais tarde: então tá bom, tudo o que aconteceu entre vocês, no contexto de conversão, de fé, de milagres, de transformação, de um novo nascimento, aconteceu sem que eu fizesse referência à lei como central nessa discussão. Então veja que irrelevante é essa discussão agora. Ela não era relevante quando eu preguei para vocês, e ela continua não sendo relevante agora. Pelo menos não nos termos entendidos pelos judaizantes. Esse é o ponto. E aí Paulo, inclusive, poderia abordar a própria história de Abraão, que vai justificar a centralidade da lei, sob uma perspectiva diferente. Sim, a lei surge dentro do contexto dos desdobramentos da aliança entre Deus com Abraão, Isaac e Jacó. Sim, não precisa negar isso. Mas antes de qualquer coisa, Abraão ouviu a voz de Deus, Abraão creu, e porque ele creu, os desdobramentos posteriores foram nas direções em que caminharam, tá bom? Se Abraão não tivesse crido em Deus, se isso não tivesse sido imputado para ele como justiça, tudo o que vem depois do crer não existiria, né? Então, com esse argumento, Paulo coloca a centralidade da fé na relação do homem com Deus e não da lei. Se a lei virá depois, se a lei virá em que termos, e quais as suas exigências, e quais as suas implicações para uma vida de fé, é algo que vai precisar ser melhor trabalhado. Paulo vai trabalhar um pouco destas coisas em Gálatas, mas vai continuar trabalhando essas coisas em outras cartas também. Tá? Não existe em Gálatas uma exposição exaustiva, absoluta e cabal da relação entre a lei e a fé, conquanto as intuições básicas da teologia paulina, da teologia neotestamentária, já estejam presentes em Gálatas e inclusive contextualizem inúmeras discussões, não só naquele contexto histórico, mas até hoje, né? Então é importante. Mas Paulo agora habilidosamente apela para a experiência dos Gálatas, para a experiência de Abraão, para deslegitimar essa ideia da centralidade da lei e colocar na relação entre Deus e o homem a centralidade da fé. E aí o Murphy O'Connor continua dizendo assim: depois de estabelecer a fé e não a obediência à lei como a característica essencial de Abraão, Paulo aborda a questão dos seus descendentes, a qual os intrusos deram muita ênfase. Tirando o partido do fato de que na promessa dada a Abraão é usado o singular, a tua descendência, Paulo identifica Cristo como descendente de Abraão. Portanto, os que são de Cristo, que foram trazidos à vida por ele e repetem a fé ou a fidelidade de Abraão em sua conduta, é que são os genuínos descendentes de Abraão. Portanto, os que são de Cristo, foram trazidos à vida por ele e repetem a fé ou fidelidade dele em sua conduta, são os genuínos descendentes de Abraão. Paulo está construindo um argumento de uma forma um pouco lenta e não está trabalhando todas as suas implicações. Abraão teve fé, então quem tem fé é o filho de Abraão. Cristo é o descendente de Abraão. Quem segue a Cristo é o verdadeiro descendente de Abraão.
O fato de Abraão ser posteriormente circuncidado não vai ser evocado aqui para dizer que o cristão vai ter que ser posteriormente circuncidado, é o contrário. Porque ele vai dizer assim, se a experiência essencial que tornou Abraão o homem com quem Deus fez aliança é a fé não pode ser invalidada pela lei que só vem centenas de anos depois das promessas dadas por Deus a Abraão. A lei, nesse contexto mais sistematizado, mais geral, mais encarnado na sociedade, né, de Israel e etc., é um desdobramento 400 anos depois de que Abraão creu e teve fé e tudo mais. Então, o que importa é que Abraão viveu, por exemplo, num momento em que não tinha essa lei sistematizada dessa forma toda, mas ainda assim teve fé, e Deus vai cumprir as promessas feitas a Abraão, que inclui a sua salvação e a salvação da sua descendência, independentemente da lei. Imagine que nesse período entre Abraão e a lei tem 400 anos e essas promessas não perdem a força porque a lei não está sendo ou conhecida ou seguida de uma maneira que ela vai ser melhor conhecida ou talvez melhor seguida no contexto da nação de Israel, que aqui vai ser mais ou menos representada pelos judaizantes, que vão colocar essa história e essa lei e todos esses desdobramentos no centro dessa discussão, mas Paulo remonta a um momento mais passado da história, onde inclusive a lei não estava tão amadurecida, ainda, mas Abraão se circuncidou e Abraão foi fiel, etc. Ok, tudo bem, mas ele só teve esses desdobramentos porque no início ele teve uma relação de fé com Deus. E Deus fez a promessa para a sua descendência. E a sua descendência é Cristo. E agora é Cristo que foi pregado aos Gálatas. E agora os Gálatas estão mais ou menos na condição de Abraão, tipo, antes da lei. Ele não está perdido porque a lei ainda não veio, só vai vir daqui 400 anos. Daqui 400 anos a gente discute. Mas você não pode trazer isso que é posterior para a centralidade da discussão aqui, que é o que Paulo está evocando, tá? Muito legal a discussão, na verdade, né? As implicações são complexas, mas é tudo bem interessante. Aí o Murphy O'Connor continua. Os intrusos, é claro, entenderam corretamente a ideia da descendência como coletiva. Mas a insistência audaciosa e inédita de Paulo de entender literalmente o singular frustrou os planos deles. Esse é um argumento perfeito do polemista. Simples, claro e impossível de refutar. E se pressionado, Paulo ainda poderia admitir o sentido coletivo, pois sabia que esse sentido seria comprovado pelos que haviam se revestido de Cristo. Então, por exemplo, os judaizantes estavam dizendo que, no contexto da salvação, só vai ser salvo quem são os descendentes de Abraão. Então, quem são os descendentes de Abraão para os judaizantes? São aqueles que se circuncidam porque Abraão foi circuncidado. São aqueles que vão seguir a lei porque a lei foi dada no contexto dos descendentes de Abraão. Certo? Então é uma coisa super coletiva acontecendo aqui e etc. Entretanto, Paulo faz uma exegese literal lá do texto de Gênesis, a sua descendência, para dizer que a sua descendência ou o seu descendente é Cristo, é singular. Os judaizantes talvez pudessem ficar um pouco desconcertados com esse argumento de uma exegese muito literal, e isso já poderia, de alguma forma, colocar os Gálatas em alerta contra os judaizantes. Não, vocês têm que nos seguir porque nós somos os descendentes de Abraão. E aí Paulo responde, Gálatas, sigam a Cristo porque ele é o descendente de Abraão. Claro, se em outro contexto Paulo fosse pressionado a dizer, não, mas o único descendente de Abraão é Cristo, não tem mais ninguém, Paulo poderia até admitir, não, tem muitos outros, todo mundo que tem fé em Cristo também é descendente de Abraão pela fé em Cristo. Esse é o argumento que ele vai fazer, não tem problema. Mas o fato dele insistir na singularidade do descendente de Abraão aqui, dá um subsídio irrefutável para os Gálatas começarem a entender e a se contrapor à mensagem dos judaizantes, para você ver um pouco da habilidade retórica, exegética de Paulo, né, na carta aos Gálatas. Beleza. Aí o Murphy O'Connor continua e ele diz o seguinte,
Essa agressividade legalista, que inconscientemente revela algo da qualidade da educação recebida por Paulo, é realçada pelo tratamento que ele dá à circuncisão. Com esplêndido autodomínio, ele simplesmente ignora o fato de Abraão ter sido circuncidado e desvia a atenção do problema, falando sobre os circuncisos. Dessa forma inédita, essa forma inédita de referir-se ao povo judeu tinha duas vantagens. Fazia os destinatários concentrarem-se no presente em vez de no passado, e tirava partido da repugnância que o mundo greco-romano sentia pela circuncisão. Então é o seguinte, os judaizantes estavam trazendo argumentos da lei, da história do povo de Deus para contrapor o evangelho pregado por Paulo. Aí Paulo vai e faz uma exegese precisa, literal, sabe assim? Legalista. A lei fala do descendente de Abraão, e esse descendente é Cristo. Interessante, isso na visão do Murphy O'Connor mostra que Paulo era bem educado nas questões teológicas da lei e da história dos judeus. Então, conquanto os gálatas não oferecessem muita resistência aos judaizantes, Paulo podia oferecer resistência aos judaizantes, porque os gálatas não tinham muito conhecimento, mas Paulo tinha. Essa é a questão aqui. E aí, o Murphy O'Connor diz que o Paulo também vai pegar pesado com a questão da circuncisão, mas aqui a situação é um pouco mais delicada. Paulo não chama a atenção para a circuncisão de Abraão, que vem posterior à sua fé, no contexto da aliança e tudo mais. Mas ele diz assim, olha, mas então os circuncisos, como é que fica a situação deles? E quem são os circuncisos? Não é lá o Abraão. Paulo quer tirar um pouco o foco, né, desta realidade, que também tem a sua importância, tem as suas implicações, mas Paulo não quer lidar com isso agora, nesse contexto. Os circuncisos estão reclamando aí, mas veja bem, as coisas não são tão simples. Quem são os circuncisos? São os judaizantes que estão lá na Galácia incomodando os gálatas para se circuncidarem. Então tira um pouco o foco de Abraão, do passado, das implicações da circuncisão de Abraão para essa discussão toda, e simplesmente diz, ó, então a questão é a seguinte, esse pessoal aí que é circuncidado, como é que nós vamos fazer com eles? E lembrando que a circuncisão era uma coisa repugnante para o pagão, especialmente se você for fazer ela depois de adulto, né? Você está falando de um momento histórico que não tem medicina avançada, e você vai ter que fazer uma espécie de cirurgia no pênis, uma coisa extremamente complicada, que vai ser extremamente dolorosa, que vai deixar uma marca, que vai ser meio trash, meio punk. Então os pagãos eles abominavam essa ideia de circuncisão aí, e Paulo, mais cedo ou mais tarde, de alguma forma está tirando um pouco partido disso, né? Para contrapor os gálatas a esses circuncisos aí, tá? Beleza. Paulo era circuncidado também, mas aí o contexto, né? O 8º dia da tribo de Benjamim, fariseu de fariseus, né? Mas também não sofreu aí tanto, né? Se sofreu já esqueceu há um bom tempo, né, Paulo? Enfim. Aí o Murphy O'Connor continua dizendo assim, a noção da aliança podia ser rejeitada com a mesma facilidade, principalmente porque as palavras este cálice é a nova aliança no meu sangue faziam parte da liturgia eucarística que Paulo herdara de Antioquia e transmitira aos Gálatas. Então, ao final das contas, é o seguinte, Paulo descarta a circuncisão e Paulo descarta a aliança, porque agora tem uma nova aliança no sangue de Jesus. Então não precisa ficar fazendo referência à circuncisão e à aliança que, na mentalidade de Paulo, já estão superadas pelo evento Cristo, tá? Basicamente, tudo que Paulo está fazendo em Gálatas é chamar a atenção para Cristo como superior à circuncisão, à lei, à história, a Abraão e a tudo mais, né? Porque de fato Cristo está acima de todas essas coisas, né? E se você tem Cristo, você tem aliança, inclusive uma aliança melhor e nova, e que não é ratificada no sangue de animais no santuário, é ratificada pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Muito superior. E aí o Murphy O'Connor continua.
Os intrusos tiraram partido da ligação intrínseca entre a aliança e a lei e insistiram que a nova aliança tinha a conotação de uma nova lei. Podiam reivindicar o apoio do profeta Jeremias, Jeremias 31, verso 33. Esta, pois, é a aliança que firmarei com a comunidade de Israel depois desses dias. Depositarei minha instrução em seu íntimo, inscrevendo-a no seu coração, e me tornarei Deus para eles, e eles se tornarão povo para mim. No modo de ver dos intrusos, a conscientização da lei implicava sua validade contínua. Aqui eu acho que a gente vai começando a tocar um dos pontos mais sensíveis dessa discussão como um todo, que tem que ver com a relação entre a lei e a nova aliança. Se a nova aliança nega, supera, contradiz a lei ou simplesmente a entende em moldes diferentes. Tá? Aqui a gente está chegando no cerne de muitas das discussões entre Antigo e Novo Testamento. A gente ainda não está debruçado sobre a teologia, a gente está analisando o contexto, mas a gente vai trabalhar a teologia desse negócio. Tá? Não fiquem ansiosos. Mas é interessante, tudo muito interessante aqui, e os judaizantes estão sendo contrapostos e contrapondo. Ah, mas agora é Cristo. Olha, Abraão seguiu pela fé. Olha, existe uma nova aliança no sangue de Jesus. E no meio disso tudo, os judaizantes poderiam... Não, mas a circuncisão foi importante no meio desse contexto como um todo. Jeremias profetiza que a nova aliança vai ser lei de Deus no coração das pessoas. Não adianta querer negar a lei, vamos pensar assim. E essas tensões, elas vão continuar, e elas vão continuar no pano de fundo de toda a treta contextual da carta aos Gálatas. Aí o Murphy O'Connor continua dizendo assim: já que não podia rejeitar absolutamente o conceito de uma nova aliança, Paulo tinha de assegurar que fosse usado como premissa de forma como os intrusos achavam tão conveniente. O que ele faz, porém, é separar a lei da aliança em um tour de force intelectual, o que realça a extraordinária força e flexibilidade da sua mente. Paulo não podia negar o conceito de aliança no cristianismo, porque o cristianismo traz uma nova aliança. Se após a aliança feita com Abraão, Deus deu a lei, como é que ficaria a questão? Após a aliança feita com os cristãos, Deus não vai dar uma lei? Deus vai mudar na sua forma de agir? Essa é uma questão, inclusive, extremamente difícil para quem vai implicar que a nova aliança nega a lei de Deus, por exemplo. Tá? Inclusive, dentro desse ponto, a ideia lá de Jeremias, inclusive, é a força, uma parte da força do argumento judaizante. A lei precisa ser mantida porque a nova aliança será a colocação da lei no coração. Ponto. Talvez em termos maiores e melhores do que na primeira aliança, mas você não pode rejeitar as duas coisas. E Paulo, contrariamente aos judaizantes, pelo menos em certo sentido e em um primeiro momento, faz uma separação que o judeu não conseguia fazer. Separa a aliança da lei. Se Deus deu a aliança com os cristãos no sangue de Cristo, pela fé em Cristo, nenhuma lei posterior poderá anular a fé em Cristo. Esse é o argumento de Paulo. E Paulo não está nem um pouco errado. Paulo estaria errado se utilizasse o argumento da aliança e da fé em Cristo para justificar o pecado em transgressão à lei. Mas não é isso que ele faz. Paulo usa a fé em Cristo na nova aliança para rebater a centralidade da lei na relação entre Deus e o homem, o que é totalmente diferente. Naturalmente, o argumento antinomista de que a precedência da fé tira a lei do centro vai terminar concluindo que aquele que tem fé pode transgredir a lei, especialmente em relação ao sábado, e para isso se utiliza também da ideia da circuncisão, e também vai se falar um pouco das carnes imundas e tal. Basicamente essas são as tretas que contextualizam um pouco das discussões até hoje, né,
judaizantes e não judaizantes, ou entre os hereges adventistas e os corretos e verdadeiros ortodoxos evangélicos, sei lá, uma coisa assim. E a gente está começando a contextualizar essa treta para entrar nessa treta, beleza? Ok. Seja como for, o argumento de Paulo faz todo o sentido, mas quando você o deturpa, ele de fato se torna extremamente herético, diabólico e tudo mais, tá bom? Como qualquer coisa, né? Tudo que Deus diz que é distorcido agora se torna diabólico, né? Tipo a serpente no Éden, né? Deus tinha dito que não podia comer a árvore lá do jardim, o fruto da árvore, e agora Satanás vem deturpar aquilo que é dito para dizer que na verdade Deus quer dizer outra coisa e está por trás pensando isso ou aquilo. Sempre que há esse tipo de questão em relação à revelação, o diabo toma conta do negócio e cria implicações heréticas para os ensinamentos divinos. Com essa discussão da lei e da fé em Gálatas acontece a mesma coisa. O que Paulo diz é divino, mas a deturpação e o mau entendimento do que ele diz é satânico. Beleza? Ok. Aí o Murphy O'Connor continua dizendo o seguinte: primeiro, Paulo associa a aliança à liberdade. Os cristãos são filhos da Jerusalém do Alto, que se identifica com Sara, que pertence à aliança da mulher livre. É a antítese da aliança da escrava, associada ao Monte Sinai, que imediatamente evoca a questão da lei, e a Jerusalém atual. Essa aliança de liberdade é a aliança de Abraão, que Paulo insiste é em essência a promessa e não legislação. Paulo usa um argumento muito legal para sair dessa treta toda aí com os judaizantes, para dizer que Deus fez uma aliança, claro que fez. E a nossa aliança, a nova aliança, é com a Jerusalém lá de cima, não é com a Jerusalém lá de baixo, não. Nós somos da fé, estamos lá em cima, não da lei, aqui embaixo no Monte Sinai, não. Muito legal o argumento de Paulo, e a essência da relação entre Deus e Abraão é que Deus fez promessas para Abraão que Abraão abraçou pela fé, e não Deus deu uma legislação que Abraão cumpriu direitinho para depois ter direito a receber, enfim, bênçãos ou salvação. Tá? Então Paulo está demolindo cada um dos argumentos dos judaizantes de uma forma extremamente criativa, em certo sentido, extremamente biblista em outro sentido, e de fato se contrapondo a uma coisa extremamente complicada de você se desvencilhar, né, da relação entre Abraão, circuncisão, aliança e lei. Tá? E agora, fé em Cristo como algo central, muito acima disso tudo. Tá? Basicamente é isso. E por fim o Murphy O'Connor diz: em segundo ponto, Paulo salienta que a aliança e a lei não estão ligadas de modo indissolúvel. A lei não pode ter sido parte do plano original de Deus, pois só surgiu 430 anos depois da aliança ou da promessa. Além disso, a lei foi ordenada não por Deus, mas por anjos, por isso não modifica de modo algum a aliança redigida por Deus. Finalmente, a lei não goza da continuidade da aliança, porque foi dada para um tempo limitado. Seu papel terminou quando a promessa se realizou em Cristo. A promessa a Abraão se realizou em Cristo. Em consequência, os fiéis podiam se ver como participantes de uma nova aliança, sem de modo algum estarem presos à lei. É só pancada, né? Naturalmente, o Murphy O'Connor está trazendo a teologia de Gálatas para discussão contextual. Então, no contexto das discussões entre os judaizantes e Paulo, Paulo identifica a aliança como uma aliança nova da liberdade, da Jerusalém celestial, e não da escravidão da Jerusalém atual no Monte Sinai, vamos pensar assim. E que não existe essa questão tão indissolúvel entre a aliança e a lei, porque Deus deu a aliança para Abraão e a lei só veio como revelação e santuário e tudo mais 430 anos depois. Então não pode ser uma coisa que vem uma junto com a outra, porque senão no momento de fazer a aliança com Abraão, Deus já tinha que ter dado toda a lei. Então se a aliança pode ser separada por 430 anos da lei, a aliança pela fé é muito mais importante do que a lei.
E eu concordo 100%, e eu acredito que todo adventista bem informado concorde 100%. Se o mundo evangélico, ou mesmo se o mundo adventista, entende as implicações disso ou não para a lei, para a fé, para a salvação e para tudo mais, é uma outra discussão. Mas que de fato Paulo faz um argumento irrefutável e corretíssimo, isso eu não discuto. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser.